Olá, escritor! Bem-vindo ao canal do Carreira Literária. E antes de mais nada, não deixa de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Hoje eu vou falar aqui então sobre um tema quase que filosófico, mas muito pertinente para qualquer escritor, que é a diferença entre a ficção e a realidade, entre a experiência e a representação dessa experiência. Muitas vezes, até pela nossa tradição realista de literatura, que tem seu auge como Flaubert e Madame Bovary, a gente tem a tendência a achar que a literatura é uma tentativa de representar a realidade exatamente como ela é. E muitas vezes a gente confunde a representação da realidade com a própria realidade. Mas é muito importante a gente dizer aqui que ficção e realidade têm naturezas absolutamente distintas, elas não têm nada a ver uma com a outra. E por que é importante o escritor pensar nisso? Porque a partir do momento que você percebe que literatura e realidade, que ficção e real são coisas absolutamente distintas, você entende que para você construir um texto, até mesmo dentro dos parâmetros realistas ou diferente dos parâmetros realistas, você precisa fazer um exercício, um processo de transfiguração. Você precisa dominar um repertório de ferramentas, etc., para transformar aquilo que você observa na realidade em algo interessante para o leitor. E como é que se dá isso, né? Como é que se dá essa tensão entre experiência e ficção? A realidade, por mais que muitas vezes ela se pareça com os filmes que a gente assiste, ela não tem nada a ver com isso. A realidade, ela é algo totalmente incontrolável, caótico. Pensa na sua vida, você vive horas e horas de tédio até que aconteça algo que realmente você pode chamar assim de ponto de virada na sua vida. Sua vida é tediosa, é rotineira, ou muitas vezes ela foge totalmente ao seu controle. Então as coisas estão acontecendo na vida muitas vezes sem a menor conexão entre uma coisa e outra. Se você vai assistir um filme, esse filme vai durar 1h30, 2 horas. Uma narrativa vai ser desenrolada ali naquele tempo. Se você ler um livro, ele pode ter até 1000 páginas, mas em um momento ele acaba e ele conta uma história que tem princípio, meio e fim. Por mais que esse princípio, meio e fim estejam colocados aí de forma embaralhada, como acontece na literatura contemporânea, mas é muito importante a gente entender essa diferença essencial, radical, que existe entre a realidade e a ficção. E o escritor, e daí vem o que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo como reflexão e como recado para você, que é um bom escritor, ele precisa fazer um exercício de recortar a realidade. Na verdade, o que o escritor faz é um exercício de mosaico, um exercício de colagem. Ele vai recortar da realidade aquilo que é mais potencialmente forte, aquilo que é literariamente mais interessante. Então ele vai pegar o trejeito de alguém que ele viu no ônibus, um gesto muito bonito que chamou a atenção dele por algum motivo e vai colocar isso num personagem, mas ao mesmo tempo os olhos desse personagem vão ser de uma outra pessoa que tinha um olhar que o marcou por conta de um outro motivo. Ele vai recortar a ambientação de uma paisagem, de um lugar muito bonito que ele foi com seus amigos fazer trilha, e vai misturar isso com o sentimento e com a reflexão de um outro momento. Então o escritor, na verdade, ele está sempre precisando fazer esse exercício de recorte e colagem, de sacrificar da realidade aquilo que não é interessante e colocar no texto só aquilo que realmente é potencialmente literário. Por exemplo, o Flaubert conta a Madame Bovary, né, a personagem da sua obra-prima, foi construída em cima de 2 mulheres diferentes. Uma mulher que foi sua amante durante muito tempo, né, com quem ele conviveu, teve uma experiência ali mais íntima, e de uma outra mulher que ele viu poucas vezes na vida, mas que dali ele recortou alguma coisa interessante para compor esse personagem. Então a literatura ela vai sendo construída nesse processo de observação da realidade, de sensibilidade da gente recortar da realidade aquilo que vai ser mais interessante para a gente contar no texto, para a gente reproduzir no texto, e sacrificar aquilo que é pouco importante. Então o texto literário ele é construído nessa permanente processo de observação, de recorte,
de transfiguração daquilo que a gente viu como belo, como interessante, como potente, para uma realidade que é controlada, que é uma representação e que só existe a partir do domínio da linguagem. Quem refletiu sobre isso foi Michel Foucault. Com certeza algum de vocês aqui já viu aquela ilustração, aquele texto que Foucault escreve em cima daquela ilustração de um cachimbo, em que Foucault diz "Ce n'est pas un pipe", que é, isso não é um cachimbo. A foto de um cachimbo nunca é um cachimbo, porque a realidade, ela é inapreensível e a representação acontece dentro de um espaço controlado. Eu acredito que quando algo chama a nossa atenção na realidade, né, muitas vezes é o que a gente chama de inspiração ou de entrar em estado de literatura, quando algo que a gente vê na rua, algo que a gente escuta, ou mesmo um livro que a gente lê, um filme que a gente assiste, chama a nossa atenção e marca e detona na gente uma vontade de escrever, é porque isso está ancorado em alguma experiência inconsciente. E é por isso que isso pode ser desdobrado no texto. Mas depois disso você vai precisar das ferramentas, do domínio, de uma escrita consciente para poder representar aquilo que te chamou a atenção ali. E você, como que você compreende essa relação entre realidade e ficção? O que detona em você a vontade de escrever? O que na realidade faz com que você tenha vontade de representar isso que você viu? Os seus textos, eles se atêm mais à realidade? Eles podem ser chamados assim de textos realistas ou eles vão para um viés mais fantasioso? Conta um pouco sobre a sua escrita e sobre o que você observa dessa sua relação entre a observação do real e da experiência e a sua representação no texto literário. É isso, um beijo e até a próxima!